E aí, galerinha, tudo bem? Vamos lá? Então, HQ é histórias em quadrinhos. É um texto narrativo que vai sempre contar uma história com a intenção de divertir, apenas divertir o leitor. E essa história, ela vai fazer uso sempre da linguagem verbal e não verbal, e a linguagem mista, beleza? Observem aqui. Aqui é um claro exemplo de linguagem mista. Por quê? A fala diz assim: já chegou, Bento? Trabalhei por demais, tô cansado. Observa que ele fala, as falas que está no balão é a linguagem verbal. E o gesto que ele faz de pegar no chapéu é a linguagem não verbal. As duas juntas temos uma linguagem mista. Então aqui a gente tem, uma história em quadrinhos. Sempre a gente tem que observar que na história em quadrinhos tem que ter título. Olha aqui, Educar para Crescer é o título. Vai ser sempre um texto, uma história ilustrada com imagens, com os desenhos. E eu preciso sempre prestar bastante atenção nos rostos, nos gestos, nas fisionomias, ou seja, na linguagem não verbal, para que eu consiga entender a historinha. Essa é a essência. Então, relembrando, toda a história em quadrinho terá a linguagem verbal, que é as falas. Olha aqui, as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Existe um diálogo entre a Mafalda, e o rapaz. Então, uma linguagem verbal na história em quadrinhos. Já nesse HQ, ou seja, nessa história em quadrinho, a história é bem curtinha. Observa que não tem fala nenhuma. O título, Luluzinha Caçadora. A Luluzinha correndo atrás da borboleta, ela vai, tromba com uma árvore, começa a ver estrelinhas e aí ela começa a pegar quem? As estrelinhas. Captura as estrelinhas e leva pro Bolinha. E o Bolinha não dá nem moral pra ela. Tá bom, final do HQ. Mas não teve nenhuma fala, nenhum balão. Por quê? Porque é um HQ apenas com linguagem não verbal. Isso é uma linguagem não verbal. Você tem que observar os gestos, os desenhos, o que acontece para poder entender a história. Tranquilo? Então essa é a essência do HQ. HQ quer transmitir uma história para nos entreter, para divertir. Tranquilo? Para a gente passar o tempo. Mas a gente precisa, para interpretar bem um HQ, olhar, observar, ler a linguagem verbal e prestar bastante atenção na linguagem não verbal, que é essa que acontece nesse pequeno HQ aqui. Tranquilo? Outra parte do HQ que eu tenho que prestar bastante atenção são os balões. Por quê? Existem vários tipos de balões e eu preciso saber o significado de cada um para ver qual a mensagem o escritor da história em quadrinho quer me transmitir. Cada balão é uma mensagem, beleza? Então aqui eu apresento alguns tipos de balões, mas vamos para os mais recorrentes. O primeiro lá, oi, como vai? É o de fala simples, onde ele vai estar sempre direcionado, para o personagem que está falando. Aquela partezinha que indica chama-se rabicho, tá bom? Esse pontilhado significa que o personagem está cochichando, tá bom? O terceiro balão, que tá lá, cadê o livro? Que é pontilhado, tem tipo bolinhas, é quando é um balão de pensamento, ou seja, para você interpretar bem, o personagem não está falando, ele está apenas pensando. Depois, socorro! Observa que o balão começa a tremer, é um balão de grito. Depois tem um com 4 rabichos, que significa que várias pessoas estão falando ao mesmo tempo, tá bom? Esses são os balões mais importantes, mas ainda tem o balão de quando o personagem teve uma ideia, quando ele está com dúvidas, quando ele está feliz, quando ele está, pensativo, quando ele está triste, quando ele está cantando e quando ele está zangado. Então, quando eu estiver lendo um HQ, eu preciso prestar atenção nos balões para me entender a mensagem que o personagem quer me passar. Beleza? Outra informação que eu preciso conhecer nas histórias em quadrinhos chama-se lapso de tempo. O que é um lapso de tempo?
Lembra numa novela, por exemplo, o cara sai de cena, né, com uma roupa, tô indo pra praia. Aí só dá uma piscada, ele já tá na praia de sunga, né, sem camisa. Ou seja, dentro lá da novela, demorou o quê? 1 segundo para ele trocar de roupa. Isso é chamado de lapso de tempo. Os quadrinhos têm isso. Ou seja, um primeiro desenho, o personagem vai estar de um jeito, quando passa para o segundo desenho, ele já está diferente. Observa aqui, o rapazinho de chapéu, o senhor de chapéu está de frente, no segundo quadrinho ele está de lado, e já no terceiro quadrinho ele está ganhando um tapinha nas costas. Ou seja, 3 cenas, 3 quadrinhos, 3 posições diferentes do nosso personagem de jaqueta vermelha. Ou seja, para que acontecesse essas cenas, teve um tempo. Isso é chamado de lapso de tempo dentro dos HQ. Outra parte muito importante dos HQs chama-se onomatopeia. Repete aí, onomatopeia. Que é isso? Onomatopeia é a imitação de um som. Quando eu faço um som, né, escrito. Pou! Olha só, esse pou aí quer dizer que ele está dando um murro, né? Então são vários outros sons que são escritos, né? Boom, crash, roll, né? Ops, smash, one, bang. Ou seja, todos esses sons estão escritos e ele quer que o leitor, né, que você entenda que está acontecendo um barulho ali. Isso é chamado de onomatopeia, ou seja, a imitação dos sons. Tranquilo? E é imitação de bomba, imitação de beijo, de mordida. Vamos ver uma imagem aqui que retrata muito bem isso. Nesse pequeno HQ aqui, o Cebolinha estava fazendo bolinha de sabão e zombando da Mônica, né? Ela faz... Ou seja, é uma onomatopeia de que ela tá nervosa. Olha o balãozinho. E aí vem uma onomatopeia lá, ó. Pou! O que aconteceu? A Mônica deu, né, um supapo no Cebola. E ele tá vendo estrelas. E aí não tem fala nenhuma, mas todos entendem o que está acontecendo. Essa é a função das onomatopeias nas histórias em quadrinhos. Outra situação que a gente vai sempre encontrar nas histórias em quadrinhos são as interjeições. Interjeição é uma classe gramatical. Serve para transmitir sentimento. A diferença de onomatopeia. Onomatopeia imita o som. Interjeição, ela expressa um sentimento. Psiu, tomara. Ah, quem dera. Opa, firme. Ufa. Show, 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 show. Observa que todas essas palavras, elas estão expressando um sentimento. Quando eu falo ufa, é de alívio, né? Então, essa é a intenção das interjeições. Expressar sentimentos, beleza? E aqui tem algumas situações de interjeições, né? De advertência, de afugentamento. Aí quais que você vai usar? Quando é para alegria... Ah, ó, olá, olê, eita, de alívio, né? Ufa, de animação, coragem, de apelo, de chamamento, alô, psiu, né? Interjeição de chamamento, de aplauso, bravo, de aversão, xiii, cessação, de desejo, de dor, ai, ui. É uma interjeição que você vai ouvir sempre nos HQ. De espanto, ué, uai, de impaciência, puxa, raios. Então isso é uma interjeição, a gente encontra sempre nos HQs e também nas tirinhas. HQ é uma história, né, em quadrinhos com desenhos que vai ter entre 1, 2, 3 páginas ou até mais, vai até 40 páginas. Agora, quando um desenho tiver apenas 3 quadrinhos, é uma tirinha. Aqui temos um exemplo de uma tirinha. É uma história bem curta mesmo, só tem 3 quadrinhos. Olha aqui. Vou apresentar meu trabalho sobre drogas. Escolhi a que mais vicia e mais causa danos à sociedade, o poder. Diferente dos HQ, a tirinha ela é curta, só tem 3 quadrinhos. Ela possui a intenção de passar uma crítica também. Tranquilo? Outra forma, né,
de passar uma mensagem, de um texto narrativo que é usado o desenho, é a charge. É um desenho humorístico, um desenho bem humorado, que faz graça, mas está fazendo uma crítica. Olha só essa daqui. É um desenho de apenas uma imagem. Diferente do HQ, que tem várias, e diferente da tirinha, que tem, né, só apenas 3 quadrinhos. A charge tem apenas um quadrinho. E todas fazem uma crítica, uma situação da sociedade, né? Olha aqui, o noticiário está 100% infectado. Ou seja, está fazendo uma crítica aos telejornais, que só faz, né, passar informações de alarde. Retorno às aulas. Olha lá, uma brincadeira com uma situação que está acontecendo na sociedade. Isso é uma charge. Tem também os cartoons, que já é um desenho que vai fazer graça com uma situação que só tem sentido no dia. No outro dia já não tem mais sentido. Por exemplo, no futebol, o Flamengo perdeu de 5, né? Semana passada, olha só. Quantos sucos tem aqui? 5. Hoje já não tem mais sentido, porque o Flamengo ganhou, né? Ó, o Grêmio ganhou do Inter. Mas semana que vem ele já é outro jogo, beleza? Então não tem mais sentido. Então, charge é um desenho, né, de uma página só. Então, qual a diferença entre charge e cartoon? A charge faz uma crítica a uma situação global, que pode passar 10 anos, aquela situação será lembrada, desmatamento, né, coronavírus. E o cartoon faz crítica a uma situação específica, e com o passar do tempo, aquele episódio será esquecido, só tem sentido naquele dia. Beleza? Esses são os gêneros textuais de hoje.